Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos ver quem vai chegar primeiro aí. Nossa live para trazer mais conhecimento para vocês, empoderar vocês aí também que estão no tratamento ou algum familiar que seja acompanhante aí. Bora lá, vamos ver. Bora, minha atleta Bernadette, como é que você tá, minha querida? Que satisfação tê-la por aqui. Seja muito bem-vinda, manda um sinal aí, como é que você tá? Show de bola, Elisângela. O tema dessa live aqui hoje vai ser muito bacana. A gente vai falar com Natália. Ela é especialista aí na área de direitos, ela é advogada, né? Direitos do paciente. Então vai entrar aí reconstrução da mama, caso tenha alguma cirurgia para fazer, enfim. Bora lá, vai ser um bate-papo bem incrível. Aproveita aí, aperta aqui o aviãozinho do lado, manda essa live para mais pessoas. Eu não sei se a gente vai conseguir salvar essa live, então é muito importante que você chega junto aqui agora com a gente, beleza? Mais pessoas chegando. Como é que tá meu áudio aí? Beleza, estou hoje, mas com a pressão alta. Já tive alta na radioterapia. Beleza, Bernadette. Mais um motivo para fazer aí uma atividade, hein? Ajudar a controlar essa pressão, deixar a saúde em dia. Beleza? Rapaz, meu cabelo aqui tá só o ninho, viu, galera? Pandemia aí, para cortar, o salão tá restrito. Vai relevando aí, mas vambora. Meu áudio tá bom? Fala aí pra mim, dá um sinalzinho aí. Quem tá me ouvindo bem? De onde vocês são? Fala aí pra mim, vamos interagir aqui. Essa live é bem bacana. Beleza, Bernadette? Tamo junto. Rosângela, e aí, minha querida? Ricardo Oliveira, show de bola. Quem mais? Lu, aqui lá de Brasília, falei com ela hoje. Vambora, minha atleta, beleza? Rapaz, esse aqui eu não sei falar não, bicho. Pera lá. Lisiane. Não, pera aí, pelo amor de Deus. Lisiane, pronto, é porque eu li de trás pra frente. Show de bola. Pra quem tá chegando agora aí, pra quem não me conhece, eu sou Isaac, o fundador do Clube Oncológico, sou personal, criei um programa aí exclusivo para mulheres com câncer de mama, ajudar todo nessa jornada aí, né, deixando com mais força, mais resistência, mais conhecimento. Vambora, Elisângela lá do Pará, show de bola, Brasília na área, tamo junto. Galera, daqui a pouquinho eu já vou chamar aí Natália, ela superou o câncer de mama e hoje atua também na área da advocacia aí, para ajudar mais pessoas, beleza? Bota esse aviãozinho aqui para funcionar aqui embaixo, manda aí para mais alguém. Essa live vai acontecer agora, eu não sei se eu vou conseguir salvar no final. Desde já, tá tempinho frio aqui na minha cidade, ao vivo, a internet se cair, a gente volta. Se você tiver alguma dúvida, já deixa aí preparada, quando a Natália chegar, pra gente jogar duro, beleza? Como é que tá aí? Aí, já tá na área. A Natália já entrou aí, câncer, direitos, vamos jogar duro. Vai ser um prazer poder servi-los mais uma vez e contar a história dela, né? Bora aprender mais um pouquinho, animar aí nessa quarentena. Não tá fácil pra ninguém, né? A ansiedade às vezes vai tomando conta, mas vambora, tem muita coisa aí boa pra gente compartilhar. Natália, vou receber aqui agora, deixa eu ver, aceitar aqui, mandar um convite pra você. Febinato, que honra, minha amiga, tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda. Quando esfria aqui, eu só lembro aí de vocês, velho, lareira, aquele negocinho, um churrasquinho ali, não sei o quê. Rapaz, tem que marcar uns negócios desses na Bahia também. Maravilha. Natália, te mandei o convite, confirma aí. E vambora. Jaqueline, fala, minha querida, como é que você tá? Galera que tem criançada aí, filhos, ela conta histórias aí infantis no Instagram dela. Depois vai lá, bota a molecada pra assistir, que tem muita coisa boa pra acontecer. 10 graus hoje aí, Febinato. De onde você tá falando? Compartilha aí com a gente. Qual cidade é essa? Meu Deus do céu. Rapaz, aqui não faz 10 ainda não, mas chega, viu? Sensação de 9, de madrugada dá 10 graus. O pau quebra aqui. Vixe, travou aí, foi? Mas vocês estão me ouvindo bem? Eu vou cancelar aqui. Pera lá. Mandei de novo, Natália, o convite. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rapaz, a mulher do churrasco aí, viu? Da lareira. Natália, mandei de novo o convite, confirma aí. Teve um que morou em Santa Maria aí, Maravilha. Gia Oliveira, seja bem-vinda, minha amiga. Agora aí, garota. Sim. Cheguei. Show de bola, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada. Por ter aceitado aí, ter aceito esse convite. Arlete, seja bem-vinda, minha querida. Bora lá. Natália, muito obrigado aí mais uma vez.
Fique super à vontade, fiz um spoiler aqui mais ou menos que você vai compartilhar, tirar dúvidas da galera, compartilhar aí um pouquinho da sua história. Eu quero saber essa jornada também, como é que foi. A gente vai botar então aqui, ó, bora botar um objetivo aqui, 10 minutinhos, para você compartilhar com a gente um pouco da sua jornada como paciente e depois a gente pode abrir mais espaços aqui para os temas específicos, combinado? E aí, gente, primeiro vocês me dão um retorno do áudio, se tá ok, se vocês estão me ouvindo legal. Para mim, seu áudio tá 10, Isaac. E em relação ao tempo, eu prometo tentar, porque eu gosto de falar bastante. Massa, fica à vontade. Aqui a gente bota outra live, uma por cima da outra. Eu tenho até medo, eu já tô em casa. Ai, ô pessoal, vão mandando as dúvidas de vocês, as perguntas. Eu fiz um roteirinho aqui dos direitos pra gente, pra eu ir seguindo, conversando com vocês, mas vão mandando que o que der, eu respondo sim. Começando a falar de mim, do descobrimento. Sim, de onde você é, como é que foi, qual tipo de câncer, fica à vontade, fica à vontade. Então, eu acho que foi aquele choque igual é para todo mundo, sabe? Assim, quando parece que você tá naquela fase, a melhor da vida, tudo ok, trabalho ok, relacionamento ok, maquiagem tudo que você ok, queria, cabelinho ok, tudo ok. E assim, tudo que a gente desejaria tá acontecendo. E aí, aquele diagnóstico que a gente pira, né? E assim, como que eu descobri? Eu tava considerando assim, tudo ok, eu tava numa fase do trabalho muito legal, meu marido também, então a gente decidiu engravidar. Quando a gente foi fazer os exames, descobrimos um nódulo na mama esquerda. E aí, rapidamente, o médico já falou com toda certeza que seria câncer, e a gente começou a fazer os exames e confirmou. E assim, o problema maior que me chateou, que foi mais delicado, nem foi receber o diagnóstico, mas foi a consequência que esse diagnóstico traria, que eu não sei, talvez você não ouça isso porque você nem sei como que foi com você, mas a questão da quimioterapia e de eventual infertilidade. Né? Eu descobri com 28 anos, eu não tenho filhos. Sim. E, sabe, pesou isso de poder ter esse quadro de infertilidade, de poder ser agravado por conta de quimioterapia. E aí a gente teve que fazer todo aquele procedimento de congelamento de óvulos, sabe? Depois iniciamos a químio. Seguimos todo aquele procedimento à risca, com queda de cabelo. Foi nesse momento de quimioterapia que eu decidi iniciar o Câncer Direitos, esse projeto. Por quê? Como que foi? Durante a químio, a gente fica o dia todo no hospital, né? Porque a gente vai cedinho, vai fazer exame e depois a gente tem a próxima fase de aguardar esse exame, esperar a farmácia manipular a nossa bolsinha de quimioterapia para depois ser encaixado nessa químio. Então, pelo menos no hospital onde eu fazia, era o dia da químio, não é? Com você também foi? Assim, às vezes tem exames no outro período, é praticamente uma vida de hospital, de clínica, né? Bem assim. E aí, nesse momento, você vai conversando com as pessoas, porque, pelo menos no começo, eu tinha uma necessidade de conhecer outras experiências, de saber como que seria a químio, de saber o que eu iria encontrar. Então, a gente vai estabelecendo essa relação com outros pacientes, conversando, querendo saber, pacientes que estão em fases mais avançadas que a gente, né, do tratamento. E aí o pessoal foi sabendo que eu era advogada e sim, sempre tinha aqueles problemas de eu preciso de uma vacina e só porque a vacina é cara, os planos recusam. Eu preciso de um exame com urgência e eu não tenho dentro do prazo. E eu comecei a fazer essa orientação no hospital, sabe? Conversando com os pacientes e tal. E eu tratei no hospital, mesmo o Hospital do Câncer de Barretos, só que em outra filial, no Jales. Então é SUS, o que significa dizer que muitos pacientes de lá, eles iam com condução do próprio município, aquelas vans de município que levam vários pacientes.
E aí o que aconteceu é que a notícia que eu estava ajudando foi espalhando, porque o paciente chegava e falava assim, olha, você também tem direito, você também pode, aquela vacina você também consegue. E aí no outro dia que eu tinha químio, na outra semana, vinha mais gente falar comigo, e mais gente. E eu comecei, até que chegou a fase da químio branca. Quase Depois que eu você quero... instalou um escritório no hospital, né? porque aí eu comecei, assim, explicar, e se repetiam as dúvidas, sabe? Sim. E até que chegou o momento da fase da químio branca. E eu não sei como que foi com o pessoal, mas eu senti, assim, muito fora do ar com a químio branca. Eu não conseguia, Isaac, estabelecer um pensamento, não conseguia andar em linha reta quando eu saía da químio. Eu ficava muito zonza e eu não conseguia conversar com as pessoas. E aí foi por isso que eu pensei no Instagram. Falei, deixa eu começar a fazer uma coisa que eu consiga abranger mais gente e que eu consiga falar, porque pós-químio eu não conseguia. E aí foi crescendo devagarinho, nem tinha ideia do que seria, só queria compartilhar um pouquinho para ajudar as pessoas, não sabia o que ia se tornar, quem vai dando esse direcionamento ao público que vai pedindo, né? E conforme as necessidades e o que a gente pode oferecer, a gente vai implementando por aqui. Maravilha! Tem quanto tempo que você encerrou o seu tratamento, essa jornada oncológica? Eu descobri em outubro de 2018. O meu tratamento encerrou em outubro de 2019, que foram as últimas sessões da radioterapia. E aí, rapidamente, eu já voltei ao trabalho, nem imaginava voltar tão rápido assim, ainda estava de licença. E voltei, tive o prazer de voltar. Acho que foi bom não ter aquele período, assim, de ficar pensando em nada, sabe? Então foi bem rápido, eu terminei, já voltei na semana seguinte e isso foi muito positivo também, porque a questão profissional minha estava muito legal antes de ter o diagnóstico e eu ficava sempre com aquele receio, sabe? Igual todo mundo de, ai, não vai dar certo, estou sendo mal vista, aquela licença que as pessoas acham que você não está tratando, está descansando, né? E aí, na última semana da minha rádio, o meu chefe ligou me propondo uma promoção. Aí eu fiquei super felizona, falei, olha, eu não tô sendo mal vista não, ele compreendeu muito bem, muito 10, não tenho o que falar dele não. E aí deu certo, assim, a gente seguiu e isso é importante mostrar o pós-vida, porque às vezes as pessoas ficam com medo de voltar, né? Demais. É uma outra jornada, né? É uma outra jornada. O câncer tem que ter vindo só para deixar a gente melhor, só para a gente mudar o pensamento, né? Não para ter medo. Perfeito. E essa colocação aí de você ter conseguido a licença do trabalho, a gente já pode até puxar esse gancho. Muitas mulheres são demitidas. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma mulher que o pessoal do trabalho nem sabia que ela estava com câncer, porque ela ficou com medo de avisar e perdeu o emprego. Eu recebo um monte. Vamos entrar já no assunto, tá com eco. Eu não sei se só eu tô ouvindo minha própria voz, tá bom aí o áudio? Pra mim tá bom. Beleza, então bora lá. Começando aqui esse questionamento, né? Quem tem o diagnóstico de câncer, ele pode correr o risco de perder o emprego, ele tem algum direito de ser resguardado? Agora é com você nessa área também. Bom, como que funciona? A estabilidade no emprego, ela tem um rolzinho lá na lei de quais casos, quais hipóteses as pessoas têm essa estabilidade. O que significa essa estabilidade? De não poder ser mandado embora durante a vigência do contrato por algum período. O portador de câncer não tem especificamente essa garantia de estabilidade, não tem. O que tem que durante o gozo do auxílio-doença não pode encerrar o vínculo de trabalho, não pode ser mandado embora, mas o que começou a acontecer, e acontece até hoje muito, é essa dispensa discriminatória. Porque, e ainda é uma bobagem,
Porque pensa, os empregadores eles ficam com receio do empregado sair de licença e ficar 1 ano, 2 anos tratando. Ou ainda pensam lá na frente de eventualmente esse trabalhador ter uma recidiva e ter que se afastar novamente. Mas isso não traz nenhum problema para o empregador, porque quem está custeando esse afastamento é o Instituto de Previdência, é o INSS. Então, não há prejuízo para o empregador se ele tem um paciente que acabou de ser diagnosticado com câncer, ou mais, pensar até em contratar um paciente que já passou por um diagnóstico. Não existe esse problema. Mas a gente sabe que, sim, os empregadores, assim que recebem essa notícia, muitos dispensam seus empregados. E aí o que começou-se a construir uma jurisprudência, que são aqui vários casos repetidos de dispensa discriminatória, de forma que os tribunais, nas cortes daqui que julgam os nossos casos, começaram a aplicar a seguinte tese: se a dispensa for discriminatória, o empregado portador de câncer tem sim o direito de ser restituído no emprego. O que seria uma dispensa discriminatória? É uma dispensa que o empregador não te mandou embora porque a empresa diminuiu o seu trabalho e ele não tem mais o serviço para você, ou então porque você fez algum erro e ele vai te mandar embora. Não, ele está te mandando embora somente porque você teve câncer, sem justificativa. Isso e aí, muito. Muito! E aí tem um certo problema, por quê? O empregador não vai falar isso para você. Mas a gente sabe quando essa dispensa é discriminatória. Ele pode até colocar lá na sua rescisão que é sem justa causa, sem motivo, mas a gente sabe quando é discriminatória. A gente tem muitos casos, inclusive essa semana teve uma moça me falando: eu fui mandada embora. Eu falei: foi discriminatória? Ele te mandou por causa do câncer? Ela falou: não, a empresa mandou acho que 70% dos funcionários embora por causa do Covid. Aí eu falei, bom, nesse caso, não sendo por conta do câncer, a dispensa não é discriminatória. Foi por conta realmente da vulnerabilidade da empresa, né? E aí não tem essa estabilidade. Mas, tendo essa outra questão de ser especificamente por isso, sim, é possível. Aí tem duas alternativas. É possível que o empregado seja reintegrado aos quadros da empresa, quando isso seja possível. No caso do portador de câncer, muitas vezes não vai ser possível porque ele ainda vai estar em tratamento, ou a relação empregado-empregador ficou tão fragilizada com esse fato que um não confia mais no outro e não tem como manter esse trabalho. Então, nesse caso, é pedido o valor indenizatório dos salários que seriam correspondentes a esse período que ele deveria estar trabalhando e foi dispensado equivocadamente. Beleza, entendido. Teve uma pergunta aqui de Núbia. Fala, Núbia. Beleza, minha querida? Deixa eu achar aqui agora. Eu acho que ela teve o auxílio encerrado. Auxílio, tá uma loucura. E passaram já muita coisa que passou. Vamos lá, ó. Tem essa de Núbia falando do auxílio. Tem uma outra aqui de Arlete. Tem o câncer de mama com metástase. Tem o direito à aposentadoria? Uma pergunta, eu acredito. Outra aqui da Lu, né? No final, se puder, fala sobre a conversão do auxílio doença para aposentadoria por incapacidade para câncer metastático. Pegou aí mais ou menos a linha? Sim, auxílios. Isso aí é muito importante porque o auxílio doença é um benefício que praticamente todos os pacientes com câncer vão passar por ele. Então, agora, ainda mais agora, nesse período que não está tendo perícias presenciais no INSS, o que já era difícil ficou de ponta cabeça. O negócio piorou e muito. Pensa, gente, comenta aqui quantas de vocês já tinham acessado o meu INSS ou o site do INSS.
Eu acredito, Isaac, que pouquíssimas pessoas tinham acesso a essas informações. Pouquíssimas. E o que está sendo feito? Um benefício que é tão importante, porque a gente sabe que sim, que ainda que a gente faça tratamento em SUS, muitas coisas que são que cercam esse tratamento de câncer, eles são caros. E aí a gente pensa que essa pessoa está inviabilizada de trabalhar e tem o auxílio negado, tem esse auxílio cessado. Fica totalmente sem dinheiro para custear tratamento, para custear a própria vida. Então, era difícil e hoje tá complicado porque as pessoas que nunca tiveram esse acesso, nunca tiveram que fazer esse pedido, foi colocado um sistema à disposição delas e elas não sabem fazer. Então, isso também está sendo um dos motivos desses auxílios estarem sendo tão negados nesse momento. Por quê? Como não está tendo a perícia presencial, é extremamente importante que o atestado médico que o paciente vai juntar, ele descreva, assim, exaustivamente qual é o problema. Conste, porque o único contato que o servidor do INSS está tendo dessa pessoa é aquele atestado. E é novidade para os pacientes e é novidade também para os médicos, porque eles não faziam esses laudos tão elaborados. A gente sabe que os laudos deles eram constando a CID, constando o problema, pedindo afastamento por tal período. E tem alguns que nem falavam período, constavam já afastamento por tempo indeterminado. Esse tipo de laudo hoje é recusado pelo INSS. Os laudos que a gente apresentava antes, que sempre foram suficientes para conceder o benefício, hoje não são mais por conta dessa ausência de perícia. Porque a gente mostrava esses laudos antes, estavam incompletos, estavam insuficientes, mas o perito estava avaliando tudo. Ele tinha outros exames seus ali. E agora, com esse site lá do meu INSS, que o paciente tem que juntar a documentação, ele não tem nada mais para juntar. E aí que está o problema. Muitos estão negados porque o servidor do INSS não consegue associar o que está sendo solicitado com a documentação que está sendo juntada. E aí tem muita gente que faz o inverso, junta todo o documento que tem, documentos assim da vida toda, e que também muitas vezes prejudica. A gente tem que pensar, associar o que a gente está pedindo, solicitando, qual o benefício, qual doença está sendo a originária desse pedido. É aí que a gente tem que pensar, então, quais documentos a gente vai juntar e constar nesse atestado médico. Teve, inclusive, uma portaria do INSS disciplinando quais são os requisitos desse atestado, Isaac, para você entender o tamanho da importância desse atestado, de requisitos formais. Muitas vezes a gente está ultrapassando a questão médica, porque os pacientes, sim, estão fazendo tratamento, estão em químio, em alguma fase do tratamento, teriam o direito, mas por questões formais, pelo atestado, não ter os requisitos, não estar cumprindo, não ter juntado a documentação necessária, esses auxílios estão sendo cessados e indeferidos. O que pode ser feito sempre acompanhe, gente, o meu INSS. Sempre acompanhe. Porque se houver solicitação de perícia futura, no momento que já estiver funcionando a sede do INSS, vai ser informado pelo aplicativo Meu INSS. Para quem já tinha perícia antes da pandemia, que foi suspensa, também vai ser aplicado pelo INSS, avisado pelo INSS. Tudo através desse canal Meu INSS. A gente sabe que sim, o aplicativo tem falhas, tem problemas, muitas pessoas têm dificuldade, porque a gente tem prazo para requerer a prorrogação desses auxílios. E muitas pessoas tentavam e não conseguiam, o sistema fora do ar, e aí o prazo vencido, os auxílios negados novamente. Então, assim, realmente foi um caos nesse momento. Hoje a situação qual é? Está sendo pago só a antecipação no valor de um salário mínimo. A gente sabe que vai ser complementado esse valor
do que o paciente realmente teria direito para o valor que teve só antecipação agora. Então, vai ser complementado lá na frente, depois da realização da perícia. Eu estou até aqui, um decreto que foi expedido semana passada, que está prorrogando as antecipações, tanto de auxílio-doença quanto de BPC. E ela o BPC, gente, deixa eu falar do auxílio-doença. O auxílio-doença, que é igual a moça anterior que tinha falado que o dela foi negado. A gente tem que entender o motivo que esse benefício foi negado. O motivo. E para a gente entender o motivo, a gente pensa no requisito. Qual é o requisito do auxílio-doença? O primeiro requisito é que a pessoa tenha a qualidade de segurado. O que é isso? É ter ou estar contribuindo com o INSS. E aí, você pode falar, então é só quem está trabalhando? Não é só quem está trabalhando. Por quê? A lei aqui foi muito inteligente no sentido de garantir essa qualidade de segurado, mesmo quando a pessoa tenha sido demitida. Você está fazendo uma cara, você está entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo. Show de bola. Gente, vocês estão entendendo? Está ficando claro? Eu estou entendendo. E aí a gente precisa manter, então, essa qualidade de segurado, contribuindo com a INSS, pagando aquelas carnês, ou sendo empregado com carteira assinada, que o empregador já faz o nosso recolhimento, ou então, quando nós somos contribuintes individuais, a gente faz o pagamento do carnezinho do INSS. Quando nós somos mandados embora, esse período de garantia de segurado, ele é estendido, ele pode ser estendido por até 12 meses, por até 24 meses ou até 36 meses. E aí nós temos algumas hipóteses para encaixar nesse período que estende a garantia de segurado. Então, muitas pessoas mandam mensagem assim, meu benefício foi indeferido por perda da qualidade de segurado. E aí eles perguntam, eu tenho alguma coisa para fazer? Tem. O quê? Procura uma advocacia especializada. Por que eu falo isso, gente? A gente precisa olhar o caso do paciente individualmente. A gente precisa analisar as contribuições que foram pagas, qual o período que foi pago, se esse período está nesse prazo de que ela tinha mantida a condição de segurado, ou se ele está nesse prazo posterior. Então, tudo isso daí precisa ser analisado caso a caso. Agora, o que a gente não pode falar é só porque eu fui demitido ano passado, eu não tenho mais a qualidade de segurado, porque eu não tenho mais nenhum empregador que está contribuindo para mim pelo INSS, e aí eu não tenho direito. Não é assim. Pode ser, em alguns casos, que essa qualidade tenha sido estendida. E aí aqui a gente já mata vários mitos do pessoal que fala de negativa do INSS. Por quê? Infelizmente, as pessoas acreditam que o INSS, o que o INSS falou, está falado. E ele que deu a sentença máxima. E, gente, não é assim. Pensa, Isaac, quando, pelo menos aqui na minha casa acontecia isso. Quando eu era adolescente, eu queria sair, eu ia lá, né, pedir a minha mãe. Verdade, ia pedir a minha mãe. Ela falava assim, não sei, veja com seu pai. Aí eu ia no meu pai, ele falava assim, veja com sua mãe. Aí eu sei que eu ficava lá, né? Eu pensei que fosse só na Bahia que acontecesse isso. Nossa, eu ficava doida. Mas pensa o que significa isso. É uma pessoa que está te dando uma resposta, porque ela tem uma hierarquia sobre você, mas ela tem interesse naquilo que ela está te falando. Então, ela não está sendo imparcial. Ela está arrumando algum pretexto, alguma desculpa para dar uma resposta que seja melhor para ela. Então, as pessoas têm que olhar o INSS nesse sentido de não é um analista bonzinho que está lá analisando o seu caso, que vai falar assim, olha, você não cumpriu esse requisito, mas como você cumpriu o outro, vamos conceder o benefício. Não, é o contrário, a análise é justamente inversa. A gente vê
que inclusive no final do ano passado teve a legislação que foi implementada para instituir o pente fino. Para que isso? Para analisar benefícios que estavam sendo pagos indevidamente. E como que é isso? Para demonstrar ainda mais que o INSS não tem toda essa imparcialidade. Então, não fiquem muito presos a isso. Sempre procurem informação, sempre procurem levar esse caso adiante, porque o portador de câncer tem alguns benefícios legais, sim. A gente tem essa possibilidade de estender esse período de segurado, que isso daí é muito importante. Muitos benefícios são negados justamente por falta desse requisito. E um outro requisito que seria do auxílio-doença. Sim. É o cumprimento do período de carência. Só que esse período de carência, vamos pensar que é igual um plano de saúde. A gente entrou no INSS hoje. Cada benefício que a gente vai requerer, a gente tem um prazo para aguardar para solicitar, igual fosse um plano de saúde. Só que o portador de câncer não tem que cumprir essa carência para solicitar benefício por incapacidade, auxílio-doença, o que é muito positivo, porque se você foi registrado ontem, começou a contribuir ontem para o INSS e hoje você descobriu, teve um diagnóstico de câncer, você sim já pode se afastar do trabalho recebendo o auxílio-doença. Isso é uma coisa sem dúvida muito positiva, muita sensibilidade da lei de trazer isso, porque realmente não dá para a gente aguardar 12 meses, que em regra o auxílio-doença tem esse período de carência, né? Entendido genericamente o que se trata o auxílio-doença, vamos falar do BPC, que a gente tinha comentado antes. Sim. O BPC, ele é um benefício de prestação continuada. Ninguém fala esse nome para ele, o pessoal chama de LOAS. Você já ouviu falar LOAS? Não. LOAS, ele é um benefício. Na verdade, LOAS é a lei que implementa, mas o benefício mesmo se chama BPC. Esse BPC, ele é diferente, porque ele não é um benefício previdenciário. Quando eu digo isso, o que eu quero traduzir? Que um benefício previdenciário, como o auxílio-doença, como uma aposentadoria, ele é um benefício que a gente tem que ter a nossa contrapartida. A gente tem que ter contribuído mensalmente para receber qualquer um desses benefícios. O BPC, não. Ele é um benefício assistencial. O que significa dizer isso? Que ele é concedido para as pessoas que tenham baixa renda e que tenham deficiência ou sejam idosos acima de 65 anos. Como que é o critério dessa baixa renda? O valor de 1/4 do salário mínimo por habitante da casa. Então, a gente tem muitos pacientes que não conseguem o auxílio-doença porque às vezes nunca contribuíram para o INSS, nunca trabalharam formal, registrado, e aí a gente sempre pensa no BPC. Se não teve contribuição, a gente tem que pensar. E como que a gente faz essa análise? A gente precisa saber, na sua casa moram quantas pessoas? Você, seu marido e 2 filhos. Ok. Quantos salários existem aí? Bom, é só o marido que trabalha. O salário do marido é um salário mínimo, é R$1.000. Então, a gente vai pegar todos os salários, se tiver mais de uma pessoa trabalhando e tal, a gente vai somar os valores e dividir pelo número de membros que tem na casa residindo. Nesse caso que eu estou falando, hipoteticamente, de um pai que tenha um salário mínimo de salário e 4 membros na família, se a gente dividir esse salário mínimo pelos 4 membros, a gente vai ter 1/4 do salário mínimo. Então, essa família, sim, ela é considerada de baixa renda, de acordo com a lei, e se houver algum membro dali que tenha deficiência física ou que seja idoso com mais de 65 anos, o BPC para eles, mesmo não tendo contribuído nunca, nadinha para o INSS. Maravilha, viu? Pelo menos uma chance de não passar tanto aperto, né?
E às vezes até para o próprio paciente já está com a cabeça a mil. E ele tem que se preocupar com essas questões. Mas é por isso que a gente está aqui hoje, né? Para trazer essas informações de qualidade aí e mostrar que é possível. E com relação ao plano de saúde também, né? Muita coisa que eles demoram de liberar, exames, toda essa questão, enfim. Se tem duas instituições que a gente não pode confiar, é o INSS e os planos de saúde. E a Silvana aí falando, beleza, Silvana, vou tentar salvar essa live, não garanto, mas eu vou tentar salvar sim, para depois você compartilhar com a galera lá. Gente, vocês estão mandando as dúvidas de vocês aqui? Você tá lendo os comentários, Isaac? Porque eu fico empolgada aqui na aplicação e eu tô... Beleza. E aí tem outra questão aqui, ó. O pessoal tá agradecendo, muito esclarecedor, parabéns. Nath, parabéns pelas informações, sempre esclarecedoras. Maravilha. Silvana botou aqui que tem câncer de mama, participa de um grupo e vários colegas também não conseguiram o benefício. Natália já comentou essa questão do benefício. Às vezes, ou excesso de documentações ou a falta deles. Mas aí, é igual você acabou de falar, isso é difícil para o paciente, porque, o paciente está no meio de um tratamento. Vamos pensar, quem está requerendo o auxílio-doença? É o paciente que está fazendo o tratamento. Aí a pessoa tem que parar, que não é um tratamento fácil, que às vezes você está pensando em mil coisas, envolve uma equipe multidisciplinar, você tem que fazer exame de tudo. E tudo bem, tá certo a gente fazer. Aí a pessoa tem que parar de se dedicar ao tratamento para se dedicar a isso. Mas espera aí, se ela não se dedicar a isso, muitas vezes ela não tem recurso financeiro para custear esse tratamento. Então, é desgastante. A gente, quando fala em direitos do paciente oncológico, a gente não quer e não tem a expectativa de que o paciente vai, fique brigando, vai e tenha que fazer recurso e fazer pedido novamente e reapresentar a documentação. A gente não quer isso. A gente, principalmente enquanto paciente, a gente quer conhecer os nossos direitos e solicitar uma vez para ser cumprido esse direito. Mas as coisas são tão difíceis que são negados e negados novamente, não importa onde a gente vá, plano de saúde nega, INSS nega. O importante, gente, se vocês saírem dessa live sabendo uma única coisa, eu fico feliz, que é: a última palavra nunca pode ser do plano de saúde ou do INSS. Os dois, sempre pensem nisso, os dois são partes interessadas no seu requerimento. Então, quanto mais deficiência esse requerimento tiver, eles vão explorar isso daí para negar. Sempre tentem fazer, mas se o estresse for maior do que o benefício, ou se você já tiver tentado de diversos modos e não tiver dado nada certo, procura sim uma advocacia especializada, porque é isso que pode fazer a diferença nesses requerimentos de vocês. Silvana comentou aqui que o PET scan foi negado, né, pelo plano, a médica disse tudo bem. Na minha época também, tratamento, tinha exames que demorava, negava, e a gente enchia o saco, mas é um estresse. E por falar em exame negado, demorado, eu vou falar da lei dos 30 dias. Sim, perfeito. Tem ainda a questão da prótese para quem tem câncer de mama. Enfim, galera, fica atento aí, vambora. Nossa, a lei de reconstrução mamária é importantíssima. A lei dos 30 dias, mais que importante, porque a lei dos 30 dias começou a valer finalzinho de abril. Então, a gente está com uma lei super recente, que dá para você apertar seu médico. Com certeza. Ai, como que funciona? Essa lei dos 30 dias, ela eliminou a lei dos 60 dias? Não. A lei dos 60 dias, ela é para início do tratamento. A lei dos 30 dias, ela se refere aos exames. Então, uma vez que o paciente ele foi cadastrado ou perante SUS, ou não importa também se seja em hospitais particulares, mas iniciando seu tratamento lá, a primeira consulta, tem que fazer os exames no período de 30 dias. E aí, no período de 60 dias, iniciar o tratamento. Então, o que a gente tem é esse período inicial de 30
para realização de exames e mais um período de 60 para iniciar, de modo que o período total para início do tratamento é 90 dias. Então, isso é importante porque muitos tratamentos foram adiados agora por conta do período de pandemia, porque a gente sabe que os hospitais estavam buscando reduzir o fluxo de gente para evitar contaminação e também para liberar leitos para eventuais pacientes de Covid. Então, muitos tratamentos foram adiados, mas eu até falei sobre isso no canal. O tratamento do câncer não pode ser adiado, nem mesmo no período de Covid. E aqui, mais do que uma questão assim, de justiça, a lei mesmo confere. A ANS, que é a agência reguladora, ela não permitiu que tratamentos oncológicos e exames oncológicos fossem adiados por conta de pandemia. Isso não existiu em momento nenhum. O que pode ter existido é uma logística do seu hospital, mas aí, num critério de bom senso do paciente, se esse período se estendeu demais, se você está achando que pode ter um prejuízo assim, em relação à doença, à patologia, por conta desse período, sim, procure o seu hospital, e aí você pode fazer, inclusive, se for no SUS, reclamações na ouvidoria do SUS, o telefone é 136, e você pode fazer isso, ou se for pelo plano de saúde particular, pode denunciar também na ANS, porque paciente oncológico, o tratamento não pode esperar, seja por critério moral, seja por critério legal, não pode. Show de bola. Vamos falar da lei de reconstrução? Agora, fala, Kátia, lá da África, ó, Moçambique, presente aqui também. Olha, na live. estamos internacionais. Maravilha. Legal. Olha, a lei de reconstrução. Essa lei, ela completou 1 ano agora, tá mocinha. Ela começou a valer em junho de 2019. O que essa lei dispõe? A gente sabe que quando as mulheres apresentavam câncer de mama em uma mama específica, os planos de saúde muitas vezes custeavam a cirurgia nessa mama, e aí não importa se seja uma quadrantectomia ou mastectomia. Os planos custeavam, algumas vezes faziam a reconstrução apenas na mama que tinha doença. Mas quando se falava em cirurgia de simetrização, ou seja, na outra mama, ou em alguns casos, em alguns planos, quando se falava em reconstrução, os planos negavam essa cobertura de cirurgia, porque eles falavam que a cirurgia de reconstrução era uma cirurgia plástica, de estética, não tinha correlação com a doença. E aí o que acontecia era que muitas mulheres, inclusive mastectomizadas, ficavam sem a mama por anos. Sim. Hoje, essa lei tentou garantir exatamente a cobertura das cirurgias para esses casos. Tanto a reconstrução na mama que apresentou a doença, e aí entra inclusive eventual cirurgia de reconstrução de mamilo, porque tem mulheres que perdem, e a lei garante isso também. Na mama que teve a doença e na mama contralateral que não teve doença. Quem está obrigado por essa lei? Tanto planos de saúde quanto SUS. Não importa onde você esteja fazendo seu tratamento, a cirurgia de reconstrução ela é obrigatória. E aí a gente teria que pensar, quando então a gente pode fazer essa cirurgia? A lei determina que, se for possível que essa cirurgia de reconstrução seja feita juntamente com a cirurgia mutiladora, ela deve ser feita junto. Cirurgia mutiladora é pesado, né? Mas é um termo trazido pela lei, cirurgia mutiladora. E aí, qual cirurgia que está abrangida? Só quadrante ou só mastectomia ou ambas? A lei não especificou.
Então, nosso entendimento é que sim, as duas cirurgias estão abrangidas. As duas. Porque a finalidade da lei foi justamente reconstruir essa mulher, resgatar a dignidade a partir dessa reconstrução, não faz sentido reconstruir as que fizeram um tipo de cirurgia e não reconstruir as demais, né? O que a gente tem também são as pacientes que já tinham feito essas cirurgias em outro momento, quando ainda não tinha vigência da lei. Sim. E permaneceram anos sem a mama, sem reconstruir, algumas em fila de SUS, que a gente sabe que demora bastante essa cirurgia. E o que elas podem fazer hoje? Não importa, gente, o momento da descoberta do câncer. Não importa o momento da realização da cirurgia mutiladora. Se você passou por essa cirurgia, sim, pode ser feita essa cirurgia de reconstrução a qualquer momento. É só você requerer ao plano de saúde. E aqui, quando a gente for fazer esse requerimento, é importante que tudo seja escrito, gente, porque depois que o requerimento foi feito e os planos negam, a gente vai entrar na justiça para requerer, porque é nosso direito, e aí os planos falam assim que nunca foi solicitado isso. E a gente, requerente, não tem prova de nada. Então sempre façam esses requerimentos com plano de saúde, com SUS, tudo por escrito. Isso é importante olhando já lá na frente. Perfeito. Pessoal, isso tudo aí, ó, vai anotando aí para não esquecer, porque são informações poderosas. Durante o tratamento, às vezes a gente fica tão focado ali em tratar, em tomar os remédios e esquece de alguns detalhes que mais na frente vai fazer a diferença para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar, para a nossa autoestima. Anota tudo aí. Isso, essa cirurgia é um resgate da autoestima, porque eu fiz... Veja bem, Isaac, eu fiz a cirurgia, o médico ainda teve muita sensibilidade de falar assim, a gente vai reconstruir imediatamente, porque eu estava encarando bem o tratamento. E eu me lembro até hoje das palavras dele, que foi assim, você tá bem, se eu deixar você sair do meu consultório sem uma mama, você vai bloquear a sua mente pro resto do tratamento, e aí você vai rejeitar tudo. Então, mesmo fazendo... Para mim foi a pior parte do tratamento, porque eu criei expectativas, eu imaginava outra coisa e é diferente. Eu imagino ainda as mulheres que não tiveram oportunidade de reconstruir o choque que é se ver assim no espelho. Então, saibam que vocês não vão fazer cirurgia só se não quiserem, porque vocês podem. Perfeito, que show de bola. Isso aí afeta diretamente a autoestima, relacionamento amoroso, qualidade de vida, se vai para um clube, para uma praia, ou para um namorado, se relacionar com o próprio cônjuge, afeta muitas questões mesmo. E, pessoal, tá aí, ó, para vocês, é direito, vamos buscar. E é tudo, né? Porque não é só a mama. A mama, ela tá juntando num cenário que já é queda de cabelo, que você tá careca, você tá sem sobrancelha, você tá sem cílios, você tá com aquela cara toda branca. Você engorda um monte na quimioterapia. E aí eu quero que você falasse depois do seu treino, do seu treinamento, porque isso é uma dica muito legal. Eu estava engordando até nas quimioterapias, muito. E aí comecei a fazer atividade física, mantive o peso, então esse mal assim de engordar foi reduzido por conta dos exercícios, sim. Maravilha. Gente, eu sei que é muita informação, eu tento trazer de um jeito assim mais simples, tentando realmente mostrar para vocês como esse direito que está lá na lei, que está lá longe, pode se aplicar aos casos de vocês que estão aí, que podem se beneficiar de alguma maneira disso, seja em relação a cirurgias, planos de saúde, exame, ou ainda questões de benefícios financeiros, benefícios previdenciários, porque a gente sabe que, sim, tratamento oncológico é caro e qualquer ajuda, ainda mais se a gente tiver todos os direitos, a gente tem sim que ir atrás. Eu tento trazer de uma forma simplificada. Manda aí. Aqui, de Joelma, ela perguntando assim, como adquirir uma medicação, né, que o SUS não fornece? A gente sabe que a parte particular, o tratamento às vezes tem medicações, né, que
que o SUS não oferece, mas é possível, às vezes, conseguir também via judicial, enfim. Como que fica essa questão? E falta falar da conversão, ó. Lu tá perguntando aqui, ó. Ah, é. Da aposentadoria. Ó, o que foi antes da conversão? Medicamentos, né? Como conseguir medicações. Do medicamento, gente, memória pós-químio, né? Do medicamento, sempre a gente tem que pensar, sim, na via judicial. Por quê? Se esse medicamento ele já está sendo negado pelo SUS, provavelmente ele não está no rol da ANS. E aí, sim, a gente tem que ingressar através de medida judicial, com advocacia especializada, para a gente requerer. É possível que em alguns casos, mesmo que não esteja no rol da ANS, a gente consiga. Aí tem alguns requisitos que são específicos para esse requerimento. A gente tem que conseguir demonstrar que outros medicamentos já foram tentados e não tiveram respostas para o quadro que está sendo apresentado. Tem também que demonstrar uma questão de insuficiência financeira por estar sendo solicitado aos entes públicos, né? Então a gente tem que demonstrar que a gente não consegue comprar com os próprios recursos, mas, embora esse requisito talvez possa assustar, não se assustem. Por quê? Às vezes a gente pensa assim, mas eu trabalho, meu marido também trabalha, a gente tem salário, a gente tem carteira assinada, eu não vou conseguir demonstrar esse requisito, então eu nem vou entrar com essa ação, eu nem vou atrás disso. Não é assim. Por quê? Quando a gente pensa que um medicamento desses que são de alto custo, ele é prescrito por 6 meses, por 1 ano. Quando a gente faz o cálculo total disso, comparado com os salários que a gente recebe, é muito superior. Então, esse requisito ele é demonstrado até com facilidade nesses casos. Não deixem esse requisito afastar o direito de vocês. Em relação agora à conversão do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. É possível, sim. Inclusive, a aposentadoria por invalidez é um dos benefícios que é muito solicitado pelos pacientes, mas agora a gente teve a reforma da Previdência Social e teve alteração no cálculo. O requisito para a gente alcançar esse benefício, ele é o mesmo, né? Que essa incapacidade tenha se tornado permanente. Então, se ela se tornou permanente, e aí as pessoas que recebem auxílio doença, às vezes por períodos longos, anos, elas já estão com um caminho andado para essa aposentadoria por invalidez. Só que hoje, essa nova previdência, ela alterou o cálculo. O cálculo hoje de qualquer benefício, ele é muito prejudicial do que os cálculos de 1 ano atrás, dos benefícios de 1 ano atrás. Então, vai acontecer muito, e a gente vai até voltar a fazer uma live aqui no futuro falando sobre isso, vai acontecer muito do INSS converter automaticamente a pessoa que tem auxílio-doença para aposentadoria. Por quê? Porque a pessoa provavelmente vai receber menos. Isso daí vai ser uma regra? Não. Porque a gente tem que avaliar o caso a caso para identificar o momento que essa invalidez deixou de ser temporária, que aí ela cabia um auxílio-doença, e que ela passou a ser definitiva, permanente, e que aí ensejava uma aposentadoria por invalidez. Se a gente conseguir demonstrar que essa invalidez já se deu antes da entrada em vigor dessa nova reforma da Previdência, dessa nova legislação, a gente pode sim conseguir essa conversão e com valores positivos. Não requeiram conversão agora no meu INSS, porque tem que tomar cuidado com essa questão de valores. Pode ser que você tenha um benefício que é permanente, que é uma aposentadoria, mas que você vai estar recebendo menos do que um auxílio. Então, é importante visualizar isso. Inclusive, se você comparecer a uma perícia na hora que voltar e o INSS converter automaticamente, não acredite que está sendo bondade, gente. É porque o seu benefício vai reduzir o valor. E aí, então, aquela dica de sempre. Sempre estejam acompanhados, orientados de uma advocacia especializada. Lu tá perguntando, né? A reforma entrou em vigor quando mesmo? Ela entrou em vigor agora em março.
os entes estão disciplinando ainda, né? Porque aí teve a legislação federal, agora tem os estados e os municípios que estão implementando. As alíquotas novas também que subiram, tem um monte de coisa da nova Previdência que mudou. As alíquotas já estão iniciando agora, no mês de julho, já inicia a alíquota nova, mais pesada, mais caro. Então, teve bastante mudança. Eu vou até, deixa eu fazer uma chamadinha, Isaac, Sim. que eu estou preparando esses conteúdos de reforma da Previdência, de auxílios, lá no nosso canal no YouTube também, que é Câncer Direitos, porque fica uma forma mais interativa da gente comunicar e vocês entenderem essas questões que são tão minuciosas que às vezes é difícil de entender. Por vídeo fica bacana. Perfeito. Ó, a Fabi tá perguntando aqui, ela faz tratamento pelo SUS, fez mastectomia ano passado, sem reconstrução imediata, terminou as químios há 2 meses, continua no tratamento e as vacinas, e quer saber, né, se assim que terminar, já pode cobrar os direitos da reconstrução da mama. Sim, Fabi, pode, deve, mulher, deve. Pode sim, faça esse requerimento que vai dar certo. Perfeito. Outra dúvida aí, com relação também a... Você disse aí que a questão dos filhos, da infertilidade, né? Eu também, no início da live você comentou, eu também congelei, os meus estão congelados, tá tudo no freezer. Tá tudo passando frio, nossos filhinhos. Vamos fazer a festinha da Frozen, parece, né? Quando nascer. E aí, ô Lu, valeu, muito obrigado, hein? Sua participação aqui foi especial. E aí, o seguinte, tem essa questão também, né? Até hoje, eu sou casado aqui, tem 7 anos, a gente também ainda não tem filhos, a mulher já tá doida para botar no micro-ondas. E aí vem essas perguntas, né? Será que pode requerer? Será que a justiça, como é que seria essa questão, né, judicialmente aí? É possível fazer inseminação? Porque também é salgadinho, né? É salgadinho, é caro. E a live encerra com 1 hora? 1 hora. Vixe, Maria, daqui a pouquinho, velho. O negócio Então, perdeu, viu? no meu aqui falta 2 minutinhos. No meu tá faltando 2 também. Vixe, meu Deus do céu. Bom demais. Será que a questão da inseminação e do congelamento fica para uma próxima? Pode deixar para uma próxima? Para fazer vamos. Maravilha. Ó, galera, o papo foi rápido demais, meu Deus do céu. Muita coisa. Ó, agradeço já vocês demais aí por esse bate-papo. Nath, então, pra gente encerrar aqui esse momento, desde já, muito obrigado. E para essas pessoas que estão aí em tratamento, deixa uma mensagem especial também de superação. Galera, sigam aí a Natália, depois vão lá no direct, vejam como que funciona o trabalho dela, o canal dela. Siga no Instagram, que vai ter sempre notícias fresquinhas ali. Nath, muito obrigado. Façam as considerações, por favor. Nossa, eu que agradeço. Fiquei muito honrada com o convite. É sempre bom estar aqui ajudando, alcançando cada vez um número maior de pessoas, porque a gente sabe que o diagnóstico só aumenta e a gente precisa, sim, aumentar essa corrente aqui de colaboradores também que levam informação com segurança. Para quem está iniciando, para quem está nessa jornada de tratamento, gente, nunca percam a fé de que tudo que a gente está passando tem um propósito. E não é piegas falar que isso é bom, mas é o que a gente pode tirar daí que é bom. A gente pode se transformar, a gente pode ser pessoas melhores, a gente pode olhar para essa brevidade que a gente sente e olha medo, a gente olha essa brevidade e sente o inverso, sente aquela vontade de viver e aproveitar. Isso funcionou muito para mim. Eu espero que vocês sigam firmes aí. Nem sempre é fácil. Quando não for, conversem. A gente tem uma rede oncológica aqui de vários pacientes que estão se levantando para debater sobre a causa. Então, chamem, conversem. Isso faz parte também e ajuda. Comigo ajudou bastante e eu estou aqui para ajudar também. Maravilha, show de bola. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Sempre um privilégio poder abrir esse espaço aqui para a gente conversar, trocar experiências, conhecer pessoas que já passaram também pela jornada e mostrar que é possível superar toda essa muvuca aí. Um forte abraço. Nath, muito obrigado mais uma vez. E vambora, vamos marcar depois, hein? Vamos que ainda tem muito assunto. Um abraço, galera. Valeu!